Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Iniciamos agora mais um Câmara Entrevista. E o meu convidado de hoje é o vereador Gleison Túlio Consalter. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Muito boa noite, Ana Caroline, demais telespectadores da TV Câmara. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na TV Câmara, que é o espaço apropriado, para nós, parlamentares aqui de Passo Fundo, trazer as ações do mandato, os projetos, o papel do vereador que a gente vem desempenhando ao longo dos últimos tempos. Então, a gente que agradece mais uma vez pelo convite. Como o senhor bem disse, esse é um espaço, então, focado nas ações, nos projetos, nas iniciativas dos vereadores. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho, o foco e o desempenho do vereador Gleison. Mas antes vamos começar contando e conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória, vereador? Então vamos começar falando, o senhor é natural de Erechim, formado em Educação Física pela UPF e trabalha em 3 escolas de educação infantil como professor. Então conta para nós seu atendimento paralelo, à atuação como vereador. Exatamente, Ana, e os telespectadores ainda que não conhecem as particularidades, enfim, um pouco mais, tirando um pouco do lado do legislativo aqui do vereador Gleison, a gente tem essa atuação realmente como professor de educação física. Atualmente a gente está trabalhando em 2 escolas de educação infantil aqui da nossa cidade, nos formamos aqui mesmo pela UPF, e desde então a gente começou a se dedicar propriamente a essa questão de trabalhar com as crianças, O meu foco principal é a educação infantil, então eu trabalho com crianças de 2 a 5 anos de idade. E a partir desse momento, que a gente começou a trabalhar, nesse foco da educação infantil, foi surgindo novas oportunidades, foi surgindo novos espaços. E eu destaco aqui, que no ano de 2012 nós colocamos o nosso nome para concorrer pela primeira vez a uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Vereadores e fomos contemplados naquela ocasião, onde fomos o segundo vereador, mais votado naquela oportunidade. E desde então, desde 2013 até o atual momento, já nos encontramos no 3º mandato aqui na Câmara Municipal, desempenhando várias funções, que no decorrer do programa a gente vai citar uma a uma para que os telespectadores possam conhecer de fato o trabalho do vereador Gleison, destacando algumas prioridades em particular que nós vamos comentar daqui para frente, mas tem toda essa trajetória, Lembrando que a gente não unicamente, exclusivamente, somos parlamentares exclusivamente, nos dedicamos 24 horas aqui na Câmara, obviamente que temos os nossos serviços paralelos, mas hoje em si o nosso principal foco é, claro, estarmos aqui atendendo a demanda da nossa comunidade de Passo Fundo, que não são poucas, As cobranças são diárias, os pedidos são frequentes e o nosso foco é esse, poder dar uma resposta. Muitas vezes não conseguimos dar uma resposta imediata, mas o nosso trabalho é esse, de fiscalizar, de cobrar do executivo, para que as demandas sejam atendidas, Não é para mim, e sim para o povo que nos cobra diariamente. Perfeito. Mas antes do senhor ser vereador, que o senhor está no seu 3º mandato, o senhor ficou conhecido aí no município como o Palhaço Uhu, que com certeza deve ter tido alguma influência também para as pessoas já conhecerem o senhor e apostarem, confiarem o voto ao senhor. Então conta para nós assim essa sua atuação como palhaço, um personagem que ainda é atual, vereadora? Exatamente, eu tenho que destacar e sempre que me fazem essa pergunta passa uma história, na nossa cabeça, porque agora precisamente em 2023, agora vamos fazer 18 anos já do personagem Palhaço Uhu, que começou numa brincadeira, começou aonde poucos imaginavam, inclusive eu, mas eu aceitei esse desafio de um querido amigo meu, que ele era gerente de uma loja aqui do Passo Fundo, hoje ele já está em Chapecó, com a loja própria dele, mas nos orgulha muito porque através do personagem Uhu nos conseguimos assim alcançar várias outras questões no nosso dia a dia e consequentemente um espaço aqui na Câmara Municipal, porque até então eu já estava como professor de educação física, mas quando realmente surgiu o Palhaço Uhu, a demanda aumentou e obviamente o cenário, eu fiquei mais conhecido aqui na nossa cidade e muitas pessoas começaram a nos cobrar, Por que não se candidatar e entrar numa carreira política? E eu, num primeiro momento, não quis muito me envolver. Mas com o passar do tempo
e amigos próximos e as pessoas do dia a dia muitas vezes nos cobrando, por que não? Eu acho que tu tem potencial, você tem capacidade, né, para ser um dos vereadores aqui da nossa cidade, por que não, né, aceitar o desafio? Foi então que eu coloquei o nome à disposição, mas devo muito a isso, de fato, as pessoas, obviamente, em primeiro lugar, que votaram em mim e continuam votando em mim, acreditam no nosso trabalho, mas eu não posso, né, deixar de lado essa questão do personagem do Palhaço Hulk, com muito orgulho, levo até hoje essa alegria, esse entretenimento nas ruas da cidade, em eventos particulares, em eventos sociais também. Tenho que citar aqui que a gente faz muito evento social também. Então, é toda uma história, né, que é muito gratificante para mim poder relembrar em 2005, quando eu iniciei, e agora já em 2023, né, podendo contar novamente o início de toda essa trajetória do Palhaço Hulk. Sem dúvida nenhuma, o Palhaço Hulk foi de fato o que me impulsionou para estar aqui hoje também ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal. Perfeito, então o senhor acaba respondendo ao que seria a minha próxima pergunta, que é como dar essa vontade, esse início na sua vida política, né? Então veio muito assim desse reforço e desse apoio popular da cidade. Exatamente, porque até então, diferente de alguns colegas parlamentares que já teve algum parente ou, né, algum vínculo familiar que já foi vereador ou já foi candidato, enfim, eu da minha parte nunca tive. Eu praticamente iniciei aqui do zero, vamos dizer assim, e foi essa a minha maior proposta, né? Foi pelo apelo popular. A partir da minha primeira eleição, aí sim, eu tinha já um trabalho mostrado no decorrer dos 4 anos, né? Que muitas pessoas que nos acompanham no dia a dia e também nas redes sociais puderam acompanhar de fato o primeiro mandato como foi na prática. Mas o pontapé inicial realmente não foi nem tanto da minha parte, enfim, foi das pessoas mais próximas, amigos, amigas, enfim, que colocaram essa semente no vereador Gleice. Por que não tentar e por que de fato não ser vereador aqui da nossa cidade, que, como eu citei anteriormente, né, muitos acreditavam e continuam acreditando no nosso trabalho. É um trabalho, né, de caráter, de respeito acima de tudo à comunidade que nos depositaram essa confiança. Então, partiu sim de um apelo popular e estamos até então, né, já no 3º mandato, né, levando esse trabalho muito a sério aqui na Casa do Povo. Muito importante esse incentivo, então, da própria comunidade. Sem dúvida, até porque eu não tinha muito essa intuição, né, da minha parte propriamente falando. Eu nunca pensei em concorrer, nunca me envolvi, né, diretamente com a política aqui local, né. Então, de fato, foi esse clamor, esse pedido, e eu comecei a amadurecer a ideia. Eu não aceitei num primeiro momento, mas a partir de então comecei, né, a analisar melhor os prós e os contras, e de fato eu coloquei meu nome à disposição somente em 2012, mas dependendo até do apelo popular, já era para mim ter concorrido antes até, mas eu amadureci a ideia, tudo no seu tempo, né? Então a gente acabou, né, concorrendo apenas em 2012, mas de lá para cá estamos até então, né, trabalhando aqui na Casa do Povo. Perfeito. E já no seu primeiro mandato, o senhor teve uma votação muito expressiva, né, vereador? Conta para nós, assim, que já esperava, já que já tinha esse apoio, esse incentivo, esperava que fosse assim, ou foi uma surpresa para o senhor? Com relação à votação do primeiro mandato, a gente conversava e muito com nossa equipe de trabalho, que não era uma equipe extensa, né, dá para se dizer assim, principalmente que estavam mais próximos do vereador Gleice, mas a nossa ideia era realmente de alcançar o objetivo num primeiro momento, que era de se eleger. Agora a gente tinha essa perspectiva, né? Por estar no auge, por ser uma pessoa, né, bem conhecida através do personagem, a gente tinha de fato essa certeza de entrar com uma votação significativa ou não, ou realmente de fato fazer uma votação bem pífia, assim podemos dizer. E de fato a gente calculou mais ou menos, então assim não foi uma surpresa, porque nós trabalhamos, nós se esforçamos também para realmente de fato se eleger naquela oportunidade. Então a votação de fato assim, e outra, tinha muito também essa situação de aquela troca, né, no legislativo, ou seja, de mudar os vereadores, tanto é que até hoje tem esse clamor, vamos dizer assim, de sempre estar renovando, né, os vereadores aqui da nossa cidade, e naquela oportunidade não foi diferente. Então
nós estávamos colocando o nosso nome pela primeira vez à disposição, né? Ninguém nos conhecia, né, politicamente falando, então a gente era novo na política, porque não dá uma oportunidade para esse rapaz, né? Então teve todo um contexto, né, que acumulou com essa votação que você citou. Então, realmente, nós trabalhamos para isso e realmente assim não foi surpresa para nós propriamente, né, dito, nós que estávamos envolvidos com o nosso grupo de trabalho. Então, foi bem mais assim, o que a gente programou acabou acontecendo na prática. Muito bem. Sobre essa vontade, né, de concorrer e disputar o segundo e agora o terceiro pleito, assim, como que foi essa vontade, esse interesse, né, em permanecer na política? Pois olha, a partir do momento que a gente, né, ocupa uma cadeira tão importante como essa aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, uma cidade de referência na região norte aqui do estado, a gente quer sempre procurar fazer o melhor, né? E muitas pessoas acabam não acreditando ou pensando que é mentira, mas só quem está aqui dentro sabe que 4 anos passam muito rápido. 4 anos, para quem é do meio público, do setor público, muitas coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, claro que tem situações assim que a gente quer que aconteça de uma hora para outra, e algumas até no dia a dia podem acontecer, mas a maioria delas requer tempo, requer planejamento acima de tudo, então não é de hoje para amanhã. E a gente estando como vereador, né, a gente sabe muito bem como que é isso, então os 4 anos passam. E quando chega, né, cada período eleitoral, tu fica pensando, poxa, tu podia dar mais, ou tu podia, digamos, dar uma resposta melhor para a comunidade que te elegeu. Então, por isso que a gente pensa sempre em colocar o nome à disposição, novamente, para concluir o trabalho que foi feito nos 4 primeiros anos. Mas abertamente, Ana, que a gente pensa, né, em ter outros objetivos, outras ambições futuramente, né, que por enquanto a gente ainda está calculando e vamos aguardar os próximos cenários políticos, mas já que se aproxima um pleito agora eleitoral no próximo ano de 2024, já deixo bem claro que nós vamos concorrer à reeleição novamente, mas posteriormente podemos sim buscar novos ares, né, porque a gente sabe que ao mesmo tempo a gente também, né, tem que dar novos espaços para outras pessoas, outras ideias, né, é importante essa mescla da gente poder, né, acabar dando espaço para outras pessoas, novas ideias, novos projetos, enfim, outra mente, outra visão, mas não quer dizer que a gente vai se tornando, né, velho na política ou que a gente não serve mais, não é isso. Mas eu acho que a gente pode muito bem algajar assim e procurar novos ares, né? Então, por isso que a gente sempre vem tentando essa reeleição, porque daí a gente tem um projeto já, tem uma amostra de trabalho, é claro que ninguém é perfeito, a gente comete as nossas falhas também, né? Mas a partir do momento que você está aqui, você quer ajudar. Então, os anos passam muito rápido e por isso que a gente sempre está se colocando à disposição para terminar um ciclo que se iniciou nos primeiros 4 anos de mandato. Perfeito. Então, pegando um gancho no que o senhor disse, né, sobre essa trajetória política ao longo desses anos, o principal objetivo que o senhor tinha lá atrás, quando concorreu pela primeira vez, né, é o atual, continua sendo o mesmo? O senhor tem novas visões ou objetivos, assim, politicamente falando? Sem dúvida, a gente amadurece muito, né? Eu acho que agora, finalizando agora nesse ano de 2023, já vamos estar aqui como vereador praticamente há 11 anos, né? Então, desde o nosso primeiro, a gente, repito, né? A gente entrou com uma outra visão, aquela visão de chegar e de acontecer e realmente mostrar o resultado de imediato. Mas conforme o tempo foi passando, a gente vai observando que a partir do momento que estamos, né, no meio público, não é assim que funciona. Na prática é muito diferente. Então, a gente tem que ter muita paciência em certos momentos. A gente tem que aprender também a ser mais crítico nas coisas, a cobrar principalmente. Eu acho que é um dos papéis, né, do vereador, é cobrar e fiscalizar o executivo. Então, mas tu tem que saber fazer isso com inteligência e com muita sabedoria, não é simplesmente levando para o lado pessoal, né, ofendendo a pessoa ou brigando com a pessoa. Não é por esse lado, acho que tem que ter muito jogo de cintura, que hoje a gente já tem muito mais do que no primeiro mandato. É claro que a gente fica muito irritado, né, em diversas vezes, eu digo aqui e cito em situações do dia a dia, né, mas
o vereador é aquele intermediário, né? Eu acabo sempre repetindo isso na tribuna também. Nós somos o intermediário do legislativo com o executivo. A gente pede, a gente cobra, mas quem executa é o executivo através das suas secretarias. Então, tem pedidos comuns, diários, né? Não só comigo, com outros colegas vereadores também, que a gente gostaria que fizesse mais rápido, né? Que tivesse um objetivo a curto prazo, que fosse resolvido logo. Mas daí tem todos aqueles trâmites legais, tem toda uma burocracia muitas vezes envolvida nisso, que acaba o tempo passando e a gente vai se irritando. Mas isso não quer dizer, né? Faz parte do processo, né? É um processo político. Então a gente tem que novamente sentar, cobrar, ter, né, aquela linha de pensamento diferente do que tu tinha logo no começo, né? Praticamente há 11 anos atrás. Então a gente vai amadurecendo politicamente e como pessoa acima de tudo também. Só que eu sempre digo que quem tem o interesse, quem deseja concorrer pela primeira vez, que bom, que ótimo. Acho que sempre é importante essa renovada na política local, principalmente em todos os municípios do nosso estado. Mas acima de tudo eu acho que tem que, né, ir com muita calma, né? Não adianta que não vai chegar aqui e resolver todos os problemas, porque quem resolve de fato na prática é o Executivo Municipal através do Prefeito Municipal. Muito bem. Vereador, agora a gente faz uma rápida pausa, vamos para um intervalo e na sequência seguimos falando sobre projetos e iniciativas e agora detalhando um pouco mais sua ação, especialmente nesse terceiro mandato. Fique conosco, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos do intervalo agora e seguimos para o segundo bloco do Câmara Entrevista. E meu convidado de hoje é o vereador Gleison Túlio Consalter. Então a gente estava encerrando o primeiro bloco, o vereador falando sobre como é o papel do vereador atuando como intermediário, né, entre o legislativo, o executivo e a comunidade, claro. Então, aproveitando isso, o senhor está na oposição, né, do partido ali do nosso prefeito, né, do executivo. Como que é a atuação, assim, e as conversas, né, as tratativas políticas através de projetos de lei, pedidos encaminhados da comunidade, de providência, indicações? Conta para nós como que funciona essa relação. Exatamente, Ana, essa é uma importante pergunta até para destacar e para tirar, né, as dúvidas de muitos telespectadores que nos acompanham neste momento, né? Hoje, atualmente, o cenário do vereador Gleison é a oposição ao governo municipal do prefeito Pedro Almeida. E todos nós somos sabedores, né, principalmente quem já está há um bom tempo aqui na Câmara Municipal, que a partir do momento que tu é oposição, tudo se torna mais complicado, né? Desde os teus pedidos de providências do dia a dia, né? Os projetos de lei, primeiramente, tem que passar aqui pela Câmara e ter a aprovação dos colegas para depois o prefeito sancionar ou não os projetos de lei. Agora, é uma dificuldade muito grande, principalmente no dia a dia, e isso as pessoas têm dificuldades de compreender. Eu repito o que a gente estava conversando no bloco anterior, do imediatismo, do querer tudo para ontem. E eu tenho que me colocar no lugar de cidadão aqui também, porque, querendo ou não, nós não somos diferentes de ninguém aqui da nossa cidade. Então eu me coloco no lugar também que quando eu tenho um problema na minha casa, na minha rua, no meu bairro, obviamente eu vou querer resolver imediatamente. Só que trazendo para o campo mais político falando, quando a gente está numa oposição se torna mais complicado, ou seja, o teu prefeito em si, a tua eleição, quem você estava defendendo, perdeu a eleição para o atual governo, então você vai ser contrário. Então, no dia a dia, tudo se torna mais complicado, porém não impossível das coisas acontecerem, Ana. Então, eu falo aqui porque, digamos, a gente tem uma relação muito aberta, né, bem transparente com a atual administração e com todos os secretários municipais, porque a gente precisa dos encaminhamentos finais da parte deles. Então, a gente precisa do apoio, né? Por mais que sejamos da oposição, eu acho que a gente tem que saber
medir esforços, trabalhar juntos, né, para que o denominador comum, o resultado final, seja beneficiar aquela comunidade que tanto espera de um serviço de uma Secretaria de Obras, por exemplo, de uma Secretaria do Meio Ambiente. Vamos citar exemplos bem comuns assim do dia a dia para as pessoas entenderem. Então, tudo isso requer muita conversa e muito diálogo, mas não quer dizer que a gente não está cobrando, não está fiscalizando, porque entra o outro lado também. A gente precisa, né, do apoio dos secretários municipais, do governo municipal para as nossas demandas do dia a dia. Mas nós somos cientes também que nós estamos no outro lado, né? Então nós temos que fiscalizar o que está dando errado na saúde, o porquê, o que está acontecendo em determinada secretaria. Nós temos que vir e mostrar. E como nós vamos mostrar? Cobrando através da tribuna, através das nossas redes sociais, através desse espaço que a TV Câmara nos cede, né, semanalmente, enfim, diariamente a gente está conversando sobre isso. Então, nós temos que ter que saber administrar. Então, e outra também, amanhã ou depois nunca se sabe se a gente não vai estar numa situação. Daí como é que seria? Vai mudar a chave? Então, a gente tem que, como eu digo, é numa partida de futebol, a gente tem as peças, tem os jogadores, nós temos que saber jogar, mas jogar de uma maneira correta, de uma maneira de caráter, de princípios, sem passar a perna em ninguém, porque acima de tudo, o meu principal foco desde o início, em 2013, quando eu iniciei aqui, é procurar prestar os serviços de qualidade para as pessoas que me elegeram. E ponto final. Muito bem. Então, vereador, quais são as suas principais áreas de atuação, né, que a gente destaca assim? Pois bem, a gente, nesse terceiro mandato, a gente tem focado em duas importantes áreas, né? No nosso gabinete a gente tem conversado bastante disso, e não só através de conversas, através de ações na prática, através de pedidos de informações ao executivo também, que a gente precisa ter esse feedback por parte do executivo, projetos de leis, né? Então, destaco aqui duas principais pautas do vereador Gleison, né, até o final do mandato agora, que é primeiramente destacar a importância do profissional da educação física, pela qual eu também me coloco nessa situação, que eu sou professor de educação física, como eu comentei no bloco anterior, e também, né, principalmente tendo um cuidado com os nossos idosos e idosas, principalmente dos grupos da terceira idade aqui da nossa cidade. Mas, para não ter confusão e as pessoas que estão nos assistindo acompanhar com mais calma e saber de fato o que o vereador Gleison está querendo dizer com isso, eu posso citar primeiramente a questão dos profissionais de educação física, aonde nós, né, agora nesse último mês de abril, aprovamos, né, com a aprovação dos demais colegas vereadores aqui na Casa do Povo, aprovamos um projeto de suma importância no que diz respeito justamente aos profissionais da educação física, né, que nós estamos incluindo no calendário oficial o dia, né, do professor de educação física, juntamente com a semana de atividade física aqui na nossa cidade de Passo Fundo. Todos nós somos sabedores, quem é da área da educação física, o Dia Nacional do Professor de Educação Física é comemorado no dia 1º de setembro. Então, esse projeto ele já passou pela Câmara Municipal e nós já imediatamente fomos também conversar com o secretário de Esportes, professor Gilberto, mais conhecido como professor Giba, sobre esse nosso projeto, e ele nos deu total apoio, já tem ideias de como a gente pode trabalhar no mês de setembro, né? Primeiramente, a semana da atividade física, então aconteceria de segunda a sexta, em qualquer ponto da cidade irá ter uma atividade física, destacando crianças, jovens e adultos. Terá uma semana inteira em diversos espaços também. Isso eu vou poder, em outras oportunidades, avançar mais detalhes, né, porque ainda estamos agora, né, nos organizando, né, sobre essa semana, juntamente em parceria com a Secretaria de Esporte, e dando ênfase, acima de tudo, ao profissional da educação física, que muitas vezes no dia a dia, muitas vezes até podemos substituir, porque quase nada é valorizado no nosso dia a dia. E eu falo aqui não somente aquele professor que trabalha em sala de aula, os personagens que trabalham em academias, né? Enfim, tem um leque, né, de variáveis que dá para atribuir ao profissional de educação física, que a nossa ideia, a nossa intuito é justamente destacar e dar toda essa semana para trazer o quanto ele é importante no nosso dia a dia. Aquele que trabalha com as crianças,
aquele que trabalha com os jovens, aquele que trabalha nas praças agora, que tem o programa da Prefeitura Municipal, que tem um instrutor de educação física para dar um suporte para as academias ao ar livre, e aquele que trabalha com os idosos também. Então, são eles que estão no dia a dia, né, priorizando a qualidade de vida, destacando para tu fazer corretamente o exercício para evitar lesões. E hoje em dia, Ana, e qualquer telespectador vai concordar comigo, se você procurar um médico para tratar de qualquer doença, por mais simples que seja, a primeira pergunta que o doutor ou a doutora vai fazer uma atividade física em primeiro lugar. Então, é essa a nossa principal, né, importante fato de destacar aqui, que nesse projeto a gente destaca isso, dá essa importância, a valorização aos profissionais da atividade física, e essa semana vai ser muito bem comentada aqui por mim na Câmara, e também vocês, os meios de imprensa, vão ficar sabendo, porque a gente merece dar uma atenção especial também. E o outro lado também é essa importante iniciativa nossa, que não é de agora. Eu quero destacar aqui que desde 2013, no primeiro mandato, a gente tem uma inserção muito grande nos grupos da terceira idade. O que seriam esses grupos? Esses grupos de terceira idade, eles se organizam semanalmente, mas para trabalhar o que também? Atividades físicas, para fazer os jogos didáticos deles também. Nos finais de semana eles se encontram também para ter aquele movimento mais amplo com outros grupos, entretenimento, são os bailinhos que acontecem também todos os finais de semana, que a gente também acompanha. Então a gente quer trabalhar o que com eles também? Esse dia a dia, de dar um suporte. Já estamos vendo também alguns projetos de lei também vinculados aos grupos da terceira idade. Temos um importante que é muito importante eu deixar claro aqui e destacar para quem acompanha o nosso trabalho diário, que é agora uma indicação que fizemos frente a frente ao nosso prefeito municipal, até nós fizemos uma cobrança, prefeito Pedro Almeida, nós há anos estamos lutando por uma indicação para melhorar e facilitar a vida, principalmente nos finais de semana, dos idosos, que eles fazem os bailes da terceira idade, e eles nos cobravam bastante para pelo menos ter durante os bailes uma ambulância disponível, ou um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro padrão que seja, para dar um suporte caso um idoso passe mal. E eu já presenciei isso, lamentáveis cenas às vezes de um idoso passar mal e não ter ali um suporte médico no local para poder fazer os primeiros socorros. Então isso as pessoas nos cobravam muito, e eu não conseguia muitas vezes, né, dar um encaminhamento. Muitas vezes eu acabava indo até um determinado ponto, depois recuava, voltava ao ponto inicial, mas o prefeito Pedro Almeida, em uma conversa que tivemos, né, nos deixou bem claro, uma ambulância, vereador, eu não garanto que eu vou conseguir para vocês, mas o enfermeiro padrão responsável, eu posso garantir, isso não é problema. E tanto é que agora no próximo dia 13 de maio vai ocorrer um bairro a bairro especial do idoso, onde o prefeito vai fazer esse anúncio que na prática nós vamos ter. Então, a nossa indicação vai acontecer na prática. Então, esse é um trabalho, né, que a gente já vem fazendo a longa data, mas que de fato a gente não pode abaixar a cabeça e desanimar e desistir dos nossos projetos, dos nossos planos. Então, eu tenho acompanhado todos os grupos, são 52 grupos aqui da nossa cidade, que semanalmente eu tiro meu tempo com maior carinho, maior atenção para estar lá com eles, não apenas para se divertir, como muitas pessoas podem até pensar agora em casa. Não para isso, e sim para destacar a importância, quem dirá nós, né, Ana, chegarmos até uns 75 anos, 80 anos, participando das atividades, vivendo a vida de maneira saudável, praticando atividades físicas. Eu quero muito chegar nessa idade e poder estar realizando todas essas atividades. Então, enquanto eu não chegar nessa idade, eu quero sim lutar e defender eles, né, com as minhas totais forças. Então, essas são as nossas principais bandeiras até o final do nosso mandato. Excelente. E esse exemplo que o senhor cita, né, acaba ilustrando de uma maneira prática e funcional de que mesmo sendo oposição, os seus pedidos e uma relação, né, uma conversa, né, acaba ajudando e surtindo efeitos para a comunidade, como é o caso desse pedido atendido, então, pela Prefeitura Municipal. Exatamente, Ana. Bem lembrado por você, porque a gente, né, nós somos, né, como falei anteriormente, no atual contexto político, nós somos oposição. Agora,
Eu não posso simplesmente ser uma oposição por si e deixar, por exemplo, de focar e dar uma atenção nos profissionais da educação física, dar uma atenção nos idosos, porque eu simplesmente sou contra o prefeito atual, eu não gosto da maneira da administração dele, eu não gosto dele como pessoa, e não é assim. Não é assim que nós devemos se comportar como agentes políticos. Nós somos sabedores, sim, que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, na nossa cidade de Passo Fundo. Não vou entrar tanto em mérito aqui, mas a saúde está bem complicada, isso a gente tem que destacar e chamar a atenção. Agora, outros pontos, realmente nós temos avanços. E eu volto a destacar aqui a importância que é, eu tenho um mandato em mãos, eu tenho que atender as demandas da minha comunidade, do povo que me deram essa chance de estar aqui pelo 3º mandato, e não é fácil, Então a gente procura sempre dar uma atenção, a gente procura conversar com o executivo, tem condições de fazer? Tem. Foi o que de fato aconteceu com essa indicação para os idosos. Ele me olhou e disse, não tem condições, eu vou fazer. Então assim, fica esse respaldo que nós temos, ou seja, não quer dizer que por causa dessa indicação é a melhor administração do mundo, não é isso. Eu vou continuar cobrando se eu achar algo realmente que eu tenha que cobrar. Mas de resto, eu vou focar destacando a importância dos nossos projetos, a importância das nossas ações no dia a dia. E é isso que a gente tem que ser. A gente não tem que estar esbarrando em situações políticas de dois lados, que são situação e oposição, enquanto isso, as pessoas do lado de fora da nossa comunidade sofrendo, tendo um desgaste e os pedidos não sendo atendidos. Então a gente não vai chegar a lugar nenhum, e isso eu não quero e não estou aqui para isso, muito pelo contrário. Muito bem, então falando sobre a comunidade, o que no final das contas é quem ganha ou perde com a ação política, quais são as principais demandas que o senhor recebe no seu gabinete, vereador? Pois bem, as nossas questões mais de demandas é as básicas do dia a dia, Eu acho que principalmente envolvendo a Secretaria de Obras, onde a gente vê muitas dificuldades no dia a dia. Agora, principalmente agora daqui para frente, nós vamos entrar nos meses mais chuvosos, vem o frio posteriormente, então muitos pedidos de pavimentação, pedidos do dia a dia, aquela operação de mais asfaltamento em tal bairro, porque em outros tem e no meu não. Pedidos cotidianos, que muitas vezes a gente, esses pedidos são mais demorados para acontecer, porque a gente tem que fazer encaminhamentos à Secretaria de Obras e muitas vezes as pessoas não compreendem, mas tem todo um passo a passo para o vereador fazer, Se dependesse de mim, amanhã mesmo eu estaria lá asfaltando, mas eu não posso fazer isso. Então, demanda que é da Secretaria de Obras. Então, tem também situações de vagas para a educação infantil, onde a maioria das pessoas sabem que eu sou professor, então nos pedem também vagas para seus filhos, que tem que trabalhar o dia inteiro e não tem onde deixá-los. Então, é uma demanda grande também que a gente recebe no gabinete, que na medida do possível a gente é atendido. Mas é claro que as demandas são grandes, Então, a gente tem que continuar levantando a cabeça, Muitas vezes a gente tem que dar 2 passos para trás, para depois, posteriormente, avançarmos mais 2, 3 passos. E a vida é assim no dia a dia, não só politicamente falando. Mas os pedidos mais são, na grande maioria, os pedidos simples do dia a dia, que as pessoas vêm até o nosso gabinete, ou até mesmo no dia a dia, numa rua, numa farmácia, num supermercado, enfim, a gente está aqui para atender as demandas 24 horas. Então, essas são as que mais acontecem no nosso gabinete e, na medida do possível, a gente consegue atendê-las. Excelente. Vereador, agora nós estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje, mas antes, para concluir, eu quero pedir para o senhor qual que é a sua expectativa para esse restante de mandato, já trabalhando como o senhor nos adiantou, que vai concorrer ao 4º pleito, e deixar um recado para a comunidade sobre a sua atuação ou sobre a aproximação da comunidade, ao seu gabinete, enfim. Pois bem, Ana, então a gente quer destacar, primeiramente, a iniciativa da TV Câmara de sempre dar esse espaço para cada parlamentar poder usar desse momento tão importante para destacar suas ações do dia a dia no mandato de vereador. E as nossas perspectivas em particular são muito boas, destacando sim essas 2 ações que eu citei durante o programa, mas não quer dizer que as demais eu vou deixar de lado. Eu só destaco essas porque serão os nossos principais
fatores que nós vamos trabalhar daqui para frente, mas não deixando de atender às outras demandas, né? São perspectivas muito boas pelas quais a gente segue trabalhando de cabeça erguida, né? Mantendo a humildade acima de tudo, como foi desde o primeiro mandato. O vereador Gleison não mudou em nada de 2013 até agora 2023, né? Obviamente, né, nós cometemos equívocos, como qualquer ser humano, como eu falei, mas eu destaco sim a importância de você, meu amigo, que está acompanhando o trabalho do vereador Gleison, e principalmente, mais uma vez, chamo a atenção, né, para destacar, né, para não julgar, né, a gente simplesmente pelo nosso trabalho paralelo com o personagem, o Palhaço Hu. Eu acho que tem que separar bem isso. A gente já está aqui, eu acho que estando no terceiro mandato, é eu e mais 2 vereadores apenas que estão aqui no terceiro mandato. Então, tenho que deixar isso bem claro para quem nos acompanha, que não é para qualquer um. Se estamos já no terceiro mandato, é porque temos trabalho mostrado nesse período. Então, separa o personagem do vereador Gleison, por mais que sejam a mesma pessoa, mas de fato a gente está aqui para atender da melhor forma você, meu amigo e minha amiga, né? Sabemos que também temos dificuldades, não depende muitas vezes somente da gente, nós precisamos sim ter esse apoio do executivo, dos secretários, mas enfim, qualquer dúvida nos procure nos gabinetes, nas redes sociais, né? Pode elogiar, pode criticar, mas desde que sejam críticas construtivas e que não levam para um lado pessoal, aonde certamente não vou responder, não vou misturar os assuntos, né? Mas acima de tudo agradecer o carinho e a atenção de todos vocês que não somente aqui na Câmara, quando vem nos visitar, ou nas ruas, por onde o vereador Gleison, o Palhaço Hu também esteja presente, o carinho e a atenção que a gente tem recebido é muito grande. Eu acho que é importante isso, por mais que, né, nós somos, né, agentes públicos, muitos podem torcer contra, podem não ser do mesmo lado, mas o respeito à educação é acima de tudo. Então, o meu muito obrigado, desejar, e qualquer coisa, nós estamos sempre de portas abertas e à disposição, mas sempre falando a verdade. Se é sim, vai ser sim, se é não, vai ser não, porque nós temos também que trabalhar com o que a gente é de fato aqui. O vereador não consegue resolver tudo, mas o que cabe a nós, nós vamos até o fim, pode ter certeza, para dar uma resposta para todos vocês. Muito obrigado. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por compartilhar um pouco mais sobre as ações e sobre o desempenho aí à frente da Câmara Municipal. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Ana, toda a equipe da TV Câmara, um bom trabalho para todos nós e até a próxima. Um forte abraço. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui e obrigada pela companhia. Uma boa noite.